A lei que abriu o mercado de TV paga para empresas de telecomunicações e criou uma cota mínima para programas nacionais gerou polêmica. A briga foi parar no Supremo Tribunal Federal e tem muito a ver com a participação do capital estrangeiro na indústria do audiovisual aqui no Brasil. Nós vamos conversar sobre o assunto com Paulo Schmidt, que é vice-presidente da Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais. Paulo, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu queria lhe perguntar inicialmente sobre onde é que está a grande polêmica, a grande controvérsia em torno dessa lei. A gente sabe que o assunto já chegou no Supremo, a gente provavelmente só vai ter alguma clareza maior sobre isso provavelmente no segundo semestre de 2013, mas a grande questão é realmente o conteúdo nacional, a exigência de um percentual mínimo de produção brasileira ou os outros pontos também são decisivos na sua opinião? Floriano, obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui e falar sobre este assunto, que é um assunto que a gente já vem há muito tempo reivindicando para o mercado. Essa lei do ano passado, a 12485, ela já é de um projeto de lei de 5 anos atrás. Na verdade, ele é de 2011, né? A lei é de 2011, foi promulgada em 2011. Mas o PL é de 2007, o PL 29. Sim. Então, durante 5 anos, quer dizer, toda a sociedade teve a oportunidade de debater sobre o assunto, sobre todos os aspectos, né? Porque, de fato, é uma lei bastante inovadora, no sentido de que abriu realmente o mercado para as teles e, logicamente, isso teve um envolvimento muito mais sério nas negociações dos componentes brasileiros, da comunicação e da transmissão da televisão. Até para que o telespectador entenda do que a gente está falando aqui, porque é um assunto que não tem sido muito divulgado assim para a grande sociedade, né? É bom que se entenda que as produtoras de conteúdo nacional tradicionais são as emissoras de TV aberta, começando pela Globo, pelo SBT, pela Record, enfim. Mas a gente aqui está falando de TV paga, que é a TV por assinatura, que chega via cabo, ou via satélite, ou via, antigamente, MMDS, que diminuiu aqui no Brasil já. Mas a possibilidade das empresas de telecomunicações também atuarem nesse segmento causou um certo medo no mercado, porque o rendimento delas é muito grande, né? Elas têm um grande poder de fogo, né? Não, exato, assim, depois são dados relevantes, né? Todo esse fenômeno que a gente tem assistido aí do Brasil dos últimos tempos, do crescimento da economia, da inserção da classe C, né? Isso fez com que o mercado se multiplicasse de uma forma absurda. A TV por assinatura cresce no Brasil de uma forma galopante. Hoje já estamos com mais de 16 milhões de assinantes, com projeções para chegar a 30, 40 milhões nos próximos 3 anos. Você acha que isso é possível, apesar do preço? Não é possível. Falar em preço, logicamente, por outro lado, também a gente tem um custo de TV por assinatura, um dos mais altos, na verdade, do mundo. Da América Latina, com certeza, é o mais alto. Mas também tem a ver com outras questões que não são só exatamente essa prestação de serviço. Acho que tem um custo Brasil embutido, mas eu acho perfeitamente possível, porque ela oferece um serviço diferenciado, né? A partir desse momento, especialmente dessa classe C, que começa a ter outros desejos de consumo, a televisão é um entretenimento. Ela começa a ter acesso a outros conteúdos que talvez a televisão aberta não lhe permite, né? Eu acho que ter acesso ao conteúdo internacional, a gente jamais é contra, muito pelo contrário, a gente vive exatamente de se alimentar de culturas diferentes, né? Nós estamos também numa indústria de entretenimento, por televisão, por sua vez, é muito entretenimento. Então é bastante possível. Aí, logicamente, que o temor da entrada das teles, porque, de fato, o poder é bastante significativo. Para você ter uma ideia, hoje, apenas com 16 milhões de assinantes, a TV por assinatura no Brasil já está faturando mais de que todas as televisões abertas no Brasil. É uma coisa absurda, porque, lógico, você trabalha com uma receita garantida de assinante, né? Independente do que você está exibindo ou não exibindo. Que é diferente do modelo de negócio da TV aberta, que trabalha com um modelo baseado na publicidade, na propaganda, né? Na publicidade. Ou seja, você depende dos anunciantes para sobreviver. Exatamente. No caso da TV paga, você tem
os assinantes, né? Ainda assim, eles podem complementar com receita também. Exatamente, da além dos assinantes, podem receber Mas com certeza, se você tem uma base fixa de assinante, com uma receita garantida, mas o que é surpreendente, que com 16 milhões já está faturando mais. Imagina todas as emissoras do país abertas, o que significa essa base de assinante duplicando daqui a 3, 4 anos. E o nosso grande questionamento, depois a gente volta a falar um pouquinho da lei, é que as televisões abertas hoje, é inquestionável a qualidade da televisão brasileira, né? Desde os anos 50, as estruturas são verticalizadas, de fato, elas são as grandes produtoras de conteúdo, não só exibidoras, porque assim se formou nesses 50 anos, na verdade, e ela tem uma qualidade que é inquestionável, a gente não questiona, né? Se é uma coisa que o Brasil produz bem, é a televisão. Mas, e a programação da nossa TV brasileira, de fato, é quase toda nacional, né? Se exibe... Da TV aberta, Da TV aberta, né? Quase toda nacional. A TV paga é quase toda estrangeira. É quase toda estrangeira. E, então, o que a gente não concorda, efetivamente, é que haja, de fato, uma prestação de serviço, uma exploração de serviço no Brasil e não haja, de fato, nenhum retorno efetivo, né? A não ser permitir, de fato, que a população brasileira tenha acesso aos conteúdos. Mas explica, assim, de maneira mais clara, o que vocês, no caso da associação que você representa aqui, como vice-presidente, o que vocês pleiteiam? É mais essa cota que está estabelecida na lei está adequada pela visão de vocês? Ou vocês acham que deveria haver ainda mais programação nacional além da cota ou menos do que está estabelecido? Diga claramente qual é a posição de vocês. Olha, na verdade, é muito ingrato cota, né? Particularmente, a nossa associação também, essa coisa de cota, quando se fala cota para reserva de mercado, me parece que não é talvez o modelo mais adequado. Mas quando se fala de cota para que você possa igualar a concorrência, me parece que a gente começa a sinalizar que é fundamental. Então, a gente não está inventando a roda, né? Essa lei, essa discussão durante 5 anos, ela vem inspirada em outros países do mundo, e países vencedores. Se você olha para os Estados Unidos, na década de 60, eles estabeleceram uma cota de tela de quase 100% do conteúdo no horário nobre, exceto o jornalismo, que teria que ser nacional, e boa parte disso, que é o nosso caso, a reivindicação também é essa, que seja feita por produtores. Um pouco do conceito de que quem exibe não produz. Você diz produtores, né? Independentes. Produtores independentes. Ou como a lei agora estabelece, quem distribui não produz. Quem exibe, isso não com produz. A finalidade do interesse comercial não afetar a mensagem que está sendo transmitida para o telespectador. Exatamente. Não quer dizer que isso exista, né? A gente vê esse modelo na televisão aberta, pouco se tem interferência de fato no editorial, no conteúdo de televisão, em função do poder econômico de publicidade. Mas os outros mercados, se você fala na Europa, a Europa implantou cotas de 50%. Tem vários países com cota de 75%. O nosso vizinho, a Argentina, que ainda é uma lei, que ainda está em processo também, lá também está se discutindo a constitucionalidade dela, estabelece uma cota de tela de 70% conteúdo. 70%? O conteúdo tem que ser nacional. E aqui a lei está prevendo quanto? Aqui a nossa lei, ela não chega a 2% de conteúdo. E mesmo assim de maneira escalonada, né? Escalonada. Nós estamos agora no 2º ano, a lei foi aprovada no ano passado. O que ela estabeleceu é que essa cota de 2% é uma cota que deve ser finalizada no 3º ano. Então, no 1º ano foi 1/3 dela, portanto, viraria qualquer coisa 0,7%. No 2º ano, que já estamos no 2º ano, até setembro do próximo ano nós estamos 1,4% e no próximo ano 2%. Mas agora, o telespectador pode estar se perguntando assim, poxa, se na Argentina colocaram 70% e está funcionando lá com 70%, muito embora a indústria da TV paga lá mais antiga que aqui no Brasil, como é que aqui no Brasil estão reclamando de 2%? Então, essa é a nossa questão. A Argentina, você falou bem, eles têm os assinantes dele lá já atingem mais de 70% dos lares, né? Já tem uma cultura de consumo da TV fechada há muito mais tempo. Mas outros países da Europa é a mesma coisa, Estados Unidos é a mesma coisa. Então, não, assim, a cota ela é muito tímida. Nós, quanto produtores, aliás, gostaríamos que fosse muito maior do que isso. Ela é bastante tímida, mas, ao mesmo tempo, a gente, como produtor de conteúdo, encara de que a lei veio e plantou uma semente. E ela tem um prazo de validade.
ela estabelece que essa cota vale por 12 anos, dos quais já passaram 2, porque a lei, teoricamente, já está no segundo ano. Então, nós temos mais 10 anos. 10 anos, o desafio é com que esta semente que foi plantada com menos de 2%, ela se torne, de fato, uma realidade e a gente consiga progredir nesses percentuais. Como fizeram outros países, também começaram com cotas determinadas por legislação alta e depois se criou um mercado. Então, a partir do momento que a gente chega à conclusão de que o brasileiro gosta de se assistir, gosta de ver o conteúdo nacional, portanto, ele vai ser um consumidor de um conteúdo nacional visto na TV a cabo, na TV por assinatura, né? Agora, além dessas considerações que você está fazendo, também tem outra questão também, porque quando se fala em programação de TV de um determinado país, não é simplesmente uma questão de orgulho patriótico, é também um produto que você está gerando ali com possibilidade, inclusive, para exportação e geração de renda. Não é isso? Então, na medida que você produz essa programação aqui para os brasileiros, essa programação que passa aqui pode ser exportada e vendida em outros países também, né? Esse seria o mundo ideal e é o que a gente espera nessa próxima década consolidar isso. Não só aumentar esse percentual, mas por força do mercado, né? Porque nós temos competência de produzir conteúdo de qualidade. Eu tenho dito isso, que isso vai fazer com que o conteúdo nacional ajude a buscar mais assinantes para o canal. Portanto, também a concorrência vai aumentar, a audiência vai aumentar, então nós vamos ter relevância nisso. Tendo relevância, a gente acredita que a cota vai aumentar, independente da obrigação legal. E vai acontecer isso, porque o modelo de negócio da TV por assinatura é produzir um conteúdo, sei lá, nos Estados Unidos e multiplicar para milhões de canais no mundo inteiro. Quer dizer, de uma forma que eles possam diluir o custo de produção. Então, seria inteligente, da mesma forma, fazer isso no Brasil. A partir do momento que faço conteúdo de qualidade, nossos conteúdos também têm que viajar. Agora, para se justificar todo o investimento que será feito. Além da questão do conteúdo nacional, até que ponto você acha que prejudica ou ajuda o fato de que aqui no Brasil esse mercado da TV paga ser dominado basicamente por duas grandes empresas? Uma é a NET, que agora está sob o domínio mexicano, né? Sim. Do Carlos Slim. E a outra é a Sky, que é norte-americana. Certo. Satélite. E a NET é predominantemente cabo. O que isso ajuda ou atrapalha nessa briga, nessa disputa que foi levada para o Supremo Tribunal Federal? Não, primeiro que a gente já começa a perceber de que as outras operadoras já estão entrando no mercado. Então você já começa a ter iniciativa da Oi, da Vivo, da TIM. Que são de telecomunicações. Já começam a distribuir também conteúdo. Segundo, que de fato isso influencia no modelo de negócio deles, porque é isso, né? Os caras vêm com uma programação produzida e está replicada no mundo inteiro. Isso dilui, de certa forma, custo. A expectativa da lei é que também abre... Quando você fala que dilui custo, só para o telespectador entender bem o que significa isso, é que você, por exemplo, lança um programa lá nos Estados Unidos, original, e depois esse programa vai ser vendido no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Eles já recuperaram boa parte do investimento, ou até talvez tiveram lucro ou não, no seu mercado original. E aí, quando colocam num terceiro mercado, entre os quais aqui o Brasil, esse produto pode ser colocado a um custo bem menor, porque já recuperou inicialmente no mercado original. Ou seja, você acredita nessa questão da concorrência desleal por conta disso e de aquilo que se chama dumping cultural? Eu não chegaria tanto a dumping cultural. O que existe, de fato, é um poder econômico absurdo, né? Quando se pensa em fazer um conteúdo lá que custa milhões de dólares, ele, de fato, se dilui. Quando chega no Brasil, o Brasil vai pagar, a emissora brasileira, mesmo sendo um canal estrangeiro, vai pagar apenas o licenciamento, não vai pagar custo de produção, né? O que acontece com esse conteúdo, e aí a gente tem que também reconhecer, e é gozado isso, né? Porque precisa de audiência e precisa que o povo brasileiro assista. Então, você, por exemplo, tem dificuldade de assistir hoje nos canais por assinatura conteúdos legendados, porque isso não estava dando audiência. Então, por que hoje a TV por assinatura é quase toda legendada, na verdade, ou dublada, na verdade, né? Porque chegaram à conclusão de que tem que dublar porque o povo brasileiro precisa assistir.
né? Que nem todo mundo tem domínio da língua e nem todo mundo gosta de ficar lendo legenda. É um fenômeno, mas é um fenômeno que tem fazendo, que tá ajudando, de fato, a aumentar a quantidade de Agora, levando em conta essa dificuldade que você apresentou anteriormente, ou seja, esse poderio econômico dessas grandes produtoras estrangeiras em relação à disponibilidade financeira aqui dos produtores brasileiros, até que ponto, mesmo com essa cota, com esse mínimo de produção nacional, esses produtores brasileiros vão ter condição de fazer boa programação para concorrer com essa produção estrangeira? Porque aí, Floriano, a gente tem outras coisas. A lei, ela foi sábia ao ponto de determinar essa cota, novamente muito, muito pequena, mas também gerou um volume de recursos para financiar essa produção brasileira. Criou um fundo. É um fundo. Tem várias formas de você ter acesso a isso. E queira ou não queira, isso é recurso nosso, recurso do povo brasileiro. Então eu tenho dito até no final, dizendo assim, o canal continua tendo a primazia da escolha, que é uma coisa que eles têm reclamado. Puxa, a gente vai comprar conteúdo que não é de qualidade? Olha, mas você que vai escolher. Você tem N conteúdo no mercado e N produtores oferecendo, você escolhe. Então a escolha é sua. A decisão é sua. Segundo, você pode comprar esse conteúdo bancando apenas o que a lei está determinando, a regulamentação, de licenciamento, que é em torno de 15% do custo de produção. Os 85%, o governo criou possibilidade de recurso para isso. Quais são as fontes do fundo? Chega lá através do fundo setorial, que as fontes são as arrecadações da Ancine, através da Condecine e a antiga Fistel, que ela herda aí das telecomunicações, e os fundos e os recursos de renúncia fiscal que já existiam, as várias leis que existiam. E esses fundos vão ser distribuídos por meio de edital? Edital. O fundo setorial são por meio de editais, e os outros recursos de renúncia do artigo 1A, enfim, de várias outras possibilidades que existem, desde estaduais, municipais e federais, logicamente você tem que ter o projeto habilitado, aprovado na Ancine. Quem lança esses editais é a Ancine, que é a Agência Nacional do Audiovisual. A Agência Nacional do Audiovisual. Então o que a gente tem dito é exatamente isso, quer dizer, não se consegue compreender. E isso que chegou ao Supremo chega também a cota de conteúdo nacional por conta disso. O canal escolhe o conteúdo, vai ter o conteúdo bancado pelo povo brasileiro, pelo governo brasileiro. Nós acreditamos que isso vai fazer com que eles aumentem a base de assinantes. Então não faz todo sentido. Agora, Paulo, a gente já está chegando no final da entrevista. O que você acredita que isso vai gerar aí de emprego e renda aqui no país aqui nos próximos anos? Olha, assim, as nossas projeções são realmente impressionantes, porque por mais que seja pequena esta cota de 2%, e ela pode ser muito pequena ainda, porque ela também pode ser replicada, por exemplo, as reprises estão dentro dessa cota. Agora, por período de implantação da lei, da regulamentação, que foi de novembro até agora, a gente está vendo, por exemplo, obras brasileiras, longa-metragem, por exemplo, que faria parte já desse cumprimento de cota, sendo repetido nas TVs por assinatura, com mais de 19 vezes. Isso não é um exagero. É um fenômeno, mas a gente entende, nós entendemos, a Ancine entende, o mercado entende, de que é um momento de adaptação e ajuste do mercado. Mas, com certeza, isso não é uma tendência, né? O canal ele também fica preocupado com a audiência. Existe já uma reclamação, reclamando. Então, a possibilidade de que as reprises sejam muito menores. Então, a reprise vai ajudar a diminuir essa cota de tela ainda. Ela é muito pequena. Mas ela sendo pequena, já significa, no Brasil, as nossas projeções são muito variadas em função disso, quanto tem de reprise. Mas a cota full implantada, ela vai chegar a mais ou menos 9.000 horas de conteúdo nacional que serão produzidos no Brasil. 9.000 horas o que por ano? Por ano. Uhum. Isso é muito significativo. Se você imaginar que uma hoje série... Hoje são quantas horas que tem? Puxa, hoje ela é muito pouca. Hoje não deve chegar... Eu não acredito que o mercado produza mais de 100 horas de conteúdo. E vai ter capacidade para produzir as 9.000? Essa é outra questão. Quer dizer, a lei também teve a sabedoria de escalonar isso, exatamente para que todas as partes se preparem, né? Nós, enquanto produtores, e o canal também. E a própria Ancine, na criação dos diversos fomentos, também tivesse tempo para se ajustar. Enfim, você está otimista, né? Ô Paulo, eu queria agradecer a sua presença aqui, essas explicações que você deu para os telespectadores.
ainda mais sobre um assunto que não é tão debatido aqui no Brasil, né? Praticamente não é debatido, né? As pessoas, na verdade, assistem à programação, mas não sabem o que está se passando por trás disso, nessa economia política dessa indústria audiovisual. Eu quero agradecer também a sua atenção. Nós conversamos hoje com Paulo Schmidt, que é vice-presidente da Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais. Se houver comentários, sugestões, críticas, entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima. Até a próxima.